Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Eu me chamo Bruno e eu quero aqui começar essa playlist, essa leitura bíblica. Quero começar pelo livro de Atos. Pretendo ler todo o Novo Testamento e aí depois eu leio o Velho Testamento, né? Quero desde já agradecer a todos vocês que estão me assistindo essa leitura, né? E eu quero dizer para vocês que eu não sou locutor, não tenho uma voz de locutor, e o que eu estou fazendo aqui não é de forma profissional, é apenas algo que eu e você devemos fazer, que é falar de Jesus, o ID, fazer o ID, né? E eu estou aqui lendo a Bíblia para vocês e para edificar a vida de vocês, tá bom? E Deus abençoe e vamos começar. Atos capítulo 1, versículo 1 em diante. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi levado para cima, depois de haver dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes por espaço de 40 dias, ele falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse-lhe: de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo, dentro de poucos dias. Aquele, pois, que se haviam reunido, perguntavam-lhe, dizendo: Senhor, é nesse tempo que restaura o reino de Israel? Respondeu-lhes: A vós não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade. Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins das terras. Tendo ele dito essas coisas, foi levado para cima, enquanto eles olhavam e uma nuvem o recebeu, ocultando-os aos seus olhos. Estando eles com seus olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi levado para o céu, há de vir, assim como para o céu ouviste ir. A escolha de Matias. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que está perto de Jerusalém, à distância da jornada de um sábado. E, entrando, subiram ao cenáculo, onde permaneciam Pedro e João, Tiago e André, Felipe e Tomé, e Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Afeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unanimemente em oração com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, sendo o número de pessoas ali reunidas cerca de 120, e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daquele que prenderam a Jesus, pois ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, ele adquiriu um campo com o salário da sua iniquidade, e, precipitando-se, caiu, prostrado, e arrebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E tornou-se isto conhecido de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que na própria língua deles esse campo se chama Acéldama, isto é, campo de sangue. Porquanto no livro dos Salmos está escrito: Fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu ministério.
É necessário, pois que dos varões que conviveram conosco todos os tempos em que Jesus andou entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado para cima, um deles se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado para cima, um deles se torne testemunha conosco da sua ressurreição. E apresentaram dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces os corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido para tomar o lugar neste ministério e apostolado do qual Judas se desviou para ir ao seu próprio lugar. Então deitaram sortes a respeito deles e caiu sorte sobre Matias, e por voto comum foi ele contado com 11 apóstolos.